Quando falamos sobre Beatlemania, não estamos apenas descrevendo a paixão alucinada de alguns fãs por uma banda de rock. Estamos falando de um fenômeno que transcendeu a música e se infiltrou na psique coletiva de uma geração. A Beatlemania foi um exemplo claro de delírio coletivo, onde milhões de pessoas em diversas partes do mundo experimentaram uma forma de transe em massa que ultrapassou os limites do racional. Como se os Beatles fossem mais do que simples músicos, quase divindades. Vamos começar mergulhando na década de 1960, um período marcado por mudanças culturais, revoluções sociais e, é claro, o nascimento de um movimento que varreu o mundo, a Beatlemania. Imagine um fenômeno tão vigoroso e poderoso que arrastava multidões. Em 1962, o mundo conheceu Love Me Do dos Beatles, seguido por uma enxurrada de sucessos no ano seguinte. Please Please Me, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, a lista continua. Esses singles não apenas dominaram as rádios, eles redefiniram o que significava ser uma banda de rock. Os Beatles, com suas melodias cativantes e personalidades magnéticas, conquistaram o mundo praticamente da noite para o dia. Em questão de meses, os Beatles não eram apenas uma banda popular, eles eram uma força cultural que dominava o mundo. Foi como se o planeta tivesse virado de cabeça para baixo. Essa avalanche de sucessos criou uma atmosfera em que os Beatles se tornaram uma obsessão global. A Beatlemania, a palavra em si pode até sugerir loucura. Aquela paixão desenfreada que a juventude desenvolveu pelos 4 de Liverpool. Mas será que essa palavra faz jus ao que de fato aconteceu? Delírio, obsessão, devoção. Esses termos capturam a intensidade do que de fato aqueles fãs sentiram? Em uma entrevista ao The Guardian, uma fã relembra como os gritos nos shows dos Beatles era obrigatório, quase como um ritual de culto. Ela descreve a pressão social de gritar, mesmo sem querer. Era algo que simplesmente tinham que fazer. A Beatlemania se configura como um exemplo de delírio coletivo porque ela envolvia um comportamento em massa que desafiava qualquer explicação lógica. Fãs escalavam prédios, invadiam hotéis, rasgavam suas roupas, tudo na esperança de uma conexão, por menor que fosse, com os Beatles. Isso não era apenas uma paixão, era um comportamento irracional guiado por uma mentalidade de rebanho que se espalhava como um vírus. A ciência define delírio coletivo como um fenômeno psicogênico em massa onde um grupo de pessoas compartilha crenças ou comportamentos ilógicos. Para saber mais sobre a definição de delírio coletivo, sugiro que veja o primeiro vídeo desta série que estamos exibindo sobre o tema. Clique no link acima. A Beatlemania encaixa-se perfeitamente nessa definição. As multidões que seguiam os Beatles não estavam apenas participando de um fenômeno cultural. Elas estavam imersas em uma experiência que as desconectava da realidade cotidiana. Mas o que transformou essa obsessão em delírio coletivo foi a reação emocional extrema que os fãs demonstravam. Não era apenas admiração ou entusiasmo, era uma devoção irracional e contagiante. As pessoas se viam forçadas a chorar compulsivamente, berrar escandalosamente, a agir como se estivessem num feitiço coletivo. Como em qualquer delírio, a lógica e a razão acabam sendo deixadas de lado, substituídas por uma reação crua e avassaladora. Se você chegou aqui pela primeira vez, chegou via buscas do Google sobre delírio coletivo, chegou via buscas do YouTube sobre Beatlemania, seja bem-vindo. Eu sou André Carvalho e este aqui é o Pra Princípio de Conversa, nosso espaço democrático, nosso espaço livre, nosso espaço interessante, onde abordamos temas muito importantes para a nossa sociedade contemporânea. Uma das características mais marcantes do delírio coletivo é a maneira como ele pode assumir características de um culto. Durante a Beatlemania, essa transformação foi evidente.
Os Beatles não eram apenas músicos. Para muitos fãs, eles eram quase figuras divinas. Havia um desejo irracional de tocar, ver ou estar perto deles, como se isso pudesse conferir algum tipo de bênção ou até mesmo poder. Fãs rastejavam por esgotos, nadavam em lagoas e até invadiam janelas de banheiros, comportamentos extremos que ilustram o grau de desespero e idolatria coletiva. As histórias são quase inacreditáveis. Fãs que roubavam qualquer coisa que tivesse sido tocada pelos Beatles. Uma mecha de cabelo, uma bituca de cigarro, uma peça de roupa. Essa adoração irracional chegou a tal ponto que, em 1966, John Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Essa afirmação, apesar de controversa, refletia a realidade de uma juventude que havia elevado a banda a um status quase divino, alimentando ainda mais este delírio coletivo. Essa frase incendiou conservadores, quase destruiu a bitomania, mas também refletiu uma verdade inegável. Naquele momento, os Beatles eram, para muitos, mais do que músicos. Eles eram figuras quase messiânicas. A bitomania não foi apenas uma moda ou um período simples de entusiasmo musical. Foi uma manifestação de delírio coletivo que capturou a imaginação e as emoções de milhares de pessoas ao redor do mundo. O que vemos durante a bitomania foi o exemplo clássico de como uma ideia, ou neste caso uma banda, pode desencadear um comportamento de massa que desafia a lógica e a razão, criando um fenômeno que até hoje é estudado como um dos maiores episódios de delírio coletivo do século XX, o século passado. O assunto é bastante interessante, não é? Então eu sugiro que veja também os outros vídeos que fizemos sobre o tema, clicando no link acima que você vai ter acesso à nossa playlist sobre delírio coletivo. Também te convido a ver o próximo vídeo desta série, onde mostraremos outro fenômeno midiático do delírio coletivo que teve proporções perigosíssimas. Um spoiler: envolve rádio, cinema e um famoso diretor de cinema. Ficou curioso? Então aguarde que essa história também é muito interessante. Então, antes de eu me despedir, te peço para você compartilhar este vídeo, comentar se gostou dessa história, se já conhecia a história da bitomania, conhecer esses detalhes e o que você está achando da nossa série sobre delírio coletivo. Um abraço e até mais.